Olá, está no ar mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara Uberlândia e hoje o nosso tema é Uberlândia Progressista. E para conversar sobre esse assunto eu trouxe três convidados especiais. Roger Dantas, vereador-presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia e Saúde da Câmara Municipal. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez conversando com a população de Uberlândia e um tema tão importante para a nossa cidade, uma cidade que já é progressista. Sou de Uberlândia, tenho orgulho dessa cidade e, sem dúvida nenhuma, nós estamos trabalhando para esse progresso. Hoje nós estamos vivendo, assumi essa comissão, como fui citado aí, estou como presidente também, com a Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude, e assumo essa comissão com uma responsabilidade muito grande, até porque nós vivemos diariamente momentos de inovação, de tecnologia, e precisamos passar isso para a sociedade da melhor forma, e nós da Câmara Municipal, nós temos que adequar a essas mudanças. Nesse sentido, criei um projeto que é a Cyber Week, quero falar um pouco aqui também desse projeto, para que nós possamos trazer mais informação e formação para a nossa população. Eu falei saúde, né? Juventude, né? Isso. Obrigada pela presença. Temos também Neivaldo Silva, Magu, mais conhecido como Magu, né? Seja bem-vindo ao programa, Magu. Bem, obrigado, é um prazer estar aqui com o Roger, com o Wilson. É interessante quando você fala, vamos fazer um programa, falar da Uberlândia Progressista e citar nomes. Ela me deu um desafio, até para o telespectador entender. Vamos citar alguns nomes das pessoas que construíram Uberlândia. Em 10 minutos já tinham 131 nomes de homens e mulheres, porque quando eu, observando aqui o Roger falar de uma semana científica e tal, por exemplo, olha só para você ter uma ideia curiosa desses 131 anos de Uberlândia. Essa cidade aqui começa com o coronel José Teófilo Carneiro, que no século atrasado descobre que vai passar uma ferrovia passando pela Alta Sorocabana e entrando pelo Mato Grosso através de Presidente Prudente. O homem monta numa mula, vai lá e desvia a ferrovia que traz e constrói o Triângulo Mineiro. Porque não constrói só Uberlândia, constrói Uberlândia, Araguari, Uberaba, através de um empenho. Eu estava brincando aqui que se a gente fosse fazer uma tabela periódica do que é o empreendedor, o progresso de Uberlândia, é a ousadia, a determinação, a teimosia, o arriscar. Quer dizer, eu te dei um exemplo para a gente abrir o papo aqui do século atrasado. Trouxe a ferrovia, mas não estava bom, vamos fazer a primeira usina hidrelétrica de Uberlândia para a cidade ter energia elétrica. Aí você vira, remexe esse liquidificador da história, você busca lá nos anos 50 o senhor Antônio Carneiro, que vai criar a Trava Carneiro, que foi algo pioneiro na cidade de Uberlândia. Aí você remete mais um pouquinho, você vai lá em 1972, vai no Porto de Santos, tem um equipamento lá comprado pelo senhor Luiz Alberto Garcia, que está lá DDI, descagem direta à distância, descagem direta internacional. Aí veio o povo da Embratel, os militares, querendo saber o que era aquilo, porque a Embratel não tinha um equipamento para telefonia de descagem direta à distância, descagem direta internacional, que a CTBC, que era uma das duas empresas telefônicas privadas do Brasil, já tinha comprado pensando no progresso de Uberlândia. Mexe mais um pouquinho, você acha um José Pereira Espíndola, mais um Renato de Freitas, que briga com os engenheiros do DNOS, que queria que pegasse água lá no Praia Clube, gastando energia para bombear para o centro da cidade, para abastecer, eles vão lá e fazem sucupira. Então, quando você pedir para falar de nome de pessoas que construíram 131 anos, homens e mulheres, porque as mulheres também atrevidas de Uberlândia, lá nos anos 10, chegaram e falaram assim, essa cidade aqui tem que ter cultura, não tem espaço para cultura, então faz um livro de ouro, vai no comércio e constrói o coreto municipal. O coreto da antiga praça da prefeitura é uma obra feminina em Uberlândia para toda a sociedade. Vai ser difícil terminar esse programa falando de menos de 300 exemplos do que é o progresso de Uberlândia, a mania, não só do nascido aqui como eu, mas daqueles que aqui para cá vieram e que transformaram essa cidade. E que vão continuar transformando, e essa cidade tem que estar atenta para conciliar, a partir de agora, desenvolvimento, preservação, certo? E qualidade de vida para a população. O uberlandense, por natureza, uns falam que é chato, eu acho que ele é determinado. São quase 40 anos de história como jornalista e radialista, né? Muita história para contar. Não, antes, porque antes de ser jornalista eu já era futriqueiro mesmo, né? Eu estou com 53, então vai dar mais de meio século. Obrigada pela presença. Nós recebemos também o Wilson Pinheiro, vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal. Muito obrigada pela presença, Wilson. Prazer estar aqui com você, Larissa,
com o Roger, com o Magu, a gente falar de progressista ou de progresso, né? Eu acho que eu nasci na época errada. Eu gosto das coisas antigas, das coisas preservadas. Não tem 10% da memória que o Magu tem, infelizmente, mas a gente usa amizade para isso. Então, assim, Uberlândia é uma cidade diferente, é uma cidade que não foi planejada igual Brasília, por exemplo, igual tantas outras que tem aí nas áreas do Mato Grosso, né? Cidades totalmente planejadas, que não tinha nada a resolver na área de expansão, mas é uma cidade muito organizada, é uma cidade que tem exemplos no Brasil inteiro. O Magu citou o exemplo da telefonia, na parte de televisão aqui nós estamos pioneiros, na parte de rádios aqui também tem muita história para contar, e a gente tem que combinar isso. A partir do momento que a Uberlândia cresce muito e desenvolve, agora nós estamos assim ponta na área de energia solar, né? Uberlândia está se destacando, captação de água, tratamento de esgoto, nós somos destaque também, mas eu sempre falo, Uberlândia preserva muito pouco a sua memória. E eu fico muito triste, às vezes eu vou em algumas cidades, igual eu vou em Romaria, Estrela do Sul, Uberaba, eu adoro lá os casarões, Uberlândia está tudo acabando, não tem mais história, então isso é muito ruim. Então a gente tem que combinar o progresso, a tecnologia, o desenvolvimento, mas sempre preservando a história da cidade e também a memória daquelas pessoas que construíram, que lutaram, pessoas que são hoje respeitadas no Brasil inteiro. Eu estou aqui para aprender e falar um pouquinho de um tema tão importante. Não tem futuro se não preserva a história. Correto. E você, por que escolheu vir para Uberlândia? Você não é de Uberlândia, mas é mineiro, né? Eu sou de uma cidadezinha que eu tenho muito orgulho, Presidente Olegário. Fui criado lá na zona rural, vinha para a cidade para estudar, caminhava 5 km por dia. E depois eu mudei para Patos de Minas, fui para Viçosa, estudei na Zona da Mata e voltei para Uberlândia. Na época eu tinha uma opção de ir para Uberlândia e Uberaba. Eu visitei Uberaba, eu visitei Uberlândia e foi a decisão mais correta. Eu falei, a cidade do futuro aqui no Triângulo é Uberlândia. Foi a decisão mais correta. Eu vim, peguei coletivo, andei aqui, andei Uberaba. Eu vi que Uberlândia a mente era mais aberta. Uberaba é uma cidade mais conservadora, apesar de eu gostar muito. Tanto é que Uberlândia hoje ultrapassou, né? Tinha uma disputa Patos e Patrocínio, né, na época, na década de 70, início de 80, e Uberlândia e Uberaba. Uberlândia hoje destacou em termos de população, eleitorado, tecnologia, crescimento, tudo. Então, foi uma decisão e, graças a Deus, hoje minha família mora aqui, tem 2 filhos nascidos aqui, minha mãe, minhas irmãs. Eu não saio daqui por nada, quero ficar aqui para sempre. Quando o Wilson cita essa disputa, que ela foi mais acirrada nos anos 40, 50, Uberlândia e Uberaba, nós temos que agradecer muito a Uberaba, porque naquela tabela periódica que eu te disse, que elementos químicos, físicos e mentais o uberlandense tem que ter, ou quem vem para aqui, o uberlandino, como foi a expressão criada pelo Luiz Fernando Quirino, outro grande nome da imprensa de Uberlândia. Talvez essa história de Uberaba ter feito, eu brincava muito nos meus tempos, né? O estádio Engenheiro João Guido, Uberabão, começou em 68, foi concluído em 72. Logo em seguida, em 82, 10 anos depois, Uberlândia deu troco com o Parque do Sabiá. Era muito comum nos anos 70 eles falarem lá da Fosfértil, E eu me lembro muito que o Luiz Crozara, que é de Uberaba, às vezes ele chegava e brincava assim, vocês inauguraram a Souza Cruz? Será que vai dar conta de fornecer cigarro para a Fosfértil? Que é muito maior, quer dizer, essa birrinha... Uma certa rivalidade. Essa certa rivalidade, bem, não é nada agressivo, não é nada menosprezando, e isso acaba movimentando. Mas quando você pega Uberlândia, e eu volto a insistir, Uberlândia ela é construída pelos nascidos aqui, pelos que vieram para cá e que adotaram essa cidade. A água do rio Uberabinha deve ter um elemento químico aí, que a paixão deve estar lá dentro dessa história toda. Porque quando você vai pegar qualquer tipo de produto, e o que eu acho engraçado é fale de qualquer coisa, escolha um objeto qualquer. Você tem uma referência de alguém que fez em Uberlândia, ou que trouxe para Uberlândia, que vendeu, desenvolveu, aperfeiçoou e melhorou. Certo? Por exemplo, o Roger falou de tecnologia. Vamos lembrar, olha que coisa engraçada, eu vim para o programa, Wilson, eu vim fazendo uma conta que é o seguinte, então, eu estava conversando com a Larissa aqui nos bastidores. Você pega a rodoviária de Uberlândia, construída e inaugurada em 7 de setembro de 1976, e 43 anos depois, a rodoviária construída pelo prefeito Renato de Freitas, ela é exemplo de iluminação artificial. Quer dizer, aliás, a iluminação natural. Ela requer muito pouco a iluminação artificial. 46 anos depois de inaugurada, Roger, ela não teve que ser aumentada nem para lá, nem para cá, nem para ali, ela está num local
evitando o conflito do trânsito urbano com os ônibus de linha, os ônibus intermunicipais e interestaduais. Então, é só um exemplo. Aí você pega obras que foram feitas 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás e que ainda estão dentro do uso perfeito, da modernidade ou com uma outra adequação. Vamos pegar o nosso centro administrativo. Muitas cidades no Brasil não têm um centro administrativo. Uberaba há pouco tempo conquistou o seu com algumas adaptações. O de Uberlândia vai ser reformado agora e tem que ser ampliado, porque quando ele foi inaugurado em 92, 93, não tinha o advento da internet. Hoje já não vivemos mais Hoje na internet, nós já não vivemos, quer dizer, eu fico pensando, e aí vamos pensar em progresso, a prefeitura já tinha que desapropriar aquela área em frente lá do Bolivar. Isso. E começar, e a própria Câmara Municipal de Uberlândia que não tem um espaço hoje adequado. Hoje, só para a gente falar do progresso de Uberlândia, hoje esse prédio atual da Câmara Municipal, na minha opinião, devia ser repassado à Secretaria de Saúde, os gabinetes dos vereadores virarem lá gabinetes odontológicos e se construir uma Câmara Municipal com o tamanho do serviço que se cobra, que se espera do Legislativo de Uberlândia. E você tem uma área em frente, Wilson, para usar isso. Lá tem uma mina d'água que deve ser preservada também, juntando essa preservação, utilização, e começar a ver esse tipo de coisa. Porque para o cidadão, às vezes, fala assim, gasta esse dinheiro com isso, com aquilo. A primeira coisa que precisa informar o cidadão é que quem é administrador público, quem é um homem público, ele tem que economizar mantendo a qualidade do serviço que ele está administrando. Não adianta você economizar e sucatear uma autarquia, sucatear uma Câmara, sucatear uma Prefeitura. Eu economizei. E deixar um punhado de coisa cair nos pedaços. Magu, me dá uma parte aqui. Fique à vontade. O Magu citou a questão da água do Berabim, citou da mina d'água ali. E se perguntar, ele sabe o nome de todos os córregos de Uberlândia, tá? Os 27 do perímetro urbano. Então, assim, quem pensava 10 anos atrás que Uberlândia ia se transformar numa região produtora de cerveja? Uhum. Hoje, a gente falava de Ribeirão Preto, algumas regiões lá do Rio de Janeiro produzem grandes marcas de cerveja. Hoje nós temos uma fábrica enorme e nós temos um grande número de fábricas artesanais. Eu vou falar aqui, nós visitamos a fábrica Ambev o ano passado e eles fazem uma disputa entre as fábricas deles. E no mês de setembro, outubro do ano passado, a cerveja da marca Brahma foi considerada a melhor do Brasil. Do Brasil. Quem ia pensar nisso, né? Então, assim, é uma oportunidade muito importante que mostra desenvolvimento, progresso, né? E o prefeito Odelmo, ele às vezes surpreende a gente com essa criatividade. Você chega lá, agora ele está nessa luta aí com as ferrovias, com o aeroporto de cargas, né, tentando abrir a cabeça dos políticos de Minas, do governador. Gente, vamos fazer isso. Uberlândia tem uma parte importante de distribuição de produtos, mas nós estamos precisando de rodovia, de ferrovia, de aeroporto de carga, né? Nós temos uma pista da melhor qualidade aqui em Uberlândia e a carga hoje vai na barriga do avião. Não tem avião de carga, a não ser os de guerra lá que levam os tanques dentro, mas assim. Então nós temos aí algumas pessoas vão construir ali, começar do zero, fazer outro aeroporto. Nós temos uma pista aqui, já reservamos uma área na cabeça da pista e atrás aqui para aumentar, né? Então isso aí tudo mostra que a turma de Uberlândia, as pessoas de Uberlândia, que hoje mais de 60% são pessoas que vieram de fora, o Magu sabe disso, vocês sabem disso, são pessoas que chegam aqui e se apaixonam por nossa cidade, E todo mundo tem algum parente, vem aqui, tem alguns empresários que estão vindo aqui, essas pessoas nesses eventos da prefeitura, eles ficam impressionados. Esse evento que teve de esporte agora do vôlei, eu estava lá junto com os atletas, o pessoal da seleção, eles falaram, não tem lógica, a gente chega, vê de cima no aeroporto, hora que desce, como é que pode uma cidade organizada e bacana desse jeito, né? Então a gente fica muito feliz de participar com um pouquinho aí, contribuindo para esse desenvolvimento da nossa cidade. E nesse sentido, né, Wilson, nós estamos conseguindo trazer novos investimentos para a cidade também. Tem outras indústrias, cervejarias, que querem vir para Uberlândia e pela questão da logística também. Eu acredito que nós estamos privilegiados com essa logística e temos aí uma gestão no Executivo. Hoje o prefeito Odelmo já esteve durante 2 mandatos e retornou agora, reorganizando a cidade, buscando esses investimentos também, muito bem colocado pelo vereador Wilson Pinheiro. Ele
preocupa com uma questão macro para que nós não possamos ficar fora do setor, né, desse eixo da logística, que foi mostrado no gabinete dele há pouco tempo, que nós estávamos ficando fora até de um pacote a nível federal. Mas fora isso, o prefeito tem preocupado, e nós aprovamos agora recente um orçamento que tem a ver com essa questão que nós estamos falando aqui, viária de Uberlândia, de mobilidade urbana, são 140 milhões que estão sendo investidos para melhorar a vida do cidadão. Eu acredito que isso é um presente para a cidade agora no mês de agosto, que Uberlândia recebe isso, e é dessa forma que nós vamos trazer desenvolvimento e o progresso que nós sempre vivemos, né? Eu gosto muito dessa cidade, estou aprendendo com esses dois gigantes aqui que estão ao meu lado aqui, Magu, que entende tudo sobre Uberlândia, a história de Uberlândia, o vereador Wilson, que está aqui conosco, estou aprendendo muito lá na Câmara também, e é dessa forma que nós também vamos acompanhando a tecnologia. Como eu falei no início aí, Uberlândia, se for fazer uma análise a nível de tecnologia, Uberlândia pode sim ser considerado um grande polo tecnológico. Aprovamos agora na Câmara o polo tecnológico para que está sendo retomado, que foi no governo do prefeito Odel, e agora participei da assinatura da ordem de serviço para que seja retomada as obras ali desse polo tecnológico, dando oportunidade para as empresas que estão aqui e buscar novos investimentos também. Tem os micropolos tecnológicos, estive com o pessoal de empresas que querem investir em Uberlândia. Nós aprovamos também um incentivo na questão da tributação para essas empresas permanecerem na cidade de Uberlândia. Eu acredito que a Câmara Municipal, criando essa comissão, estou falando muito da Comissão de Inovação e Tecnologia, que é algo que eu estou aprendendo muito, e acompanhar essas evoluções que nós estamos vivendo a nível mundial. E Uberlândia, mais uma vez, ele sai na frente, eu acredito, atraindo novos investimentos e mantendo os que estão aqui, que são grandes exemplos de grandes empresas, como o próprio Magu citou aqui, o Grupo Algar, que naquela época era CTBC, né? Nem sei se antes era CTBC. Não, era CTBC. Sempre, lá atrás era CTBC? Antes da CTBC tinha alguma coisa? Tinha, não? Companhia Telefônica Teixeirinha. Eu já não era sabia. do Tito Teixeira e tal. Pois fazer alguns detalhes e aí defender o papel fundamental da Câmara Municipal e da posição de vereador, embora muita gente critique. Muita gente vai para uma eleição e acha que vai escolher o Papai Noel ou o Rei Momo, alguém que vai dar presente ou alguém que vai fazer festa. E não é esse o papel de vereador. Aliás, as escolas precisam investir muito na questão da política. Política, você que está assistindo, você nasce político. O seu primeiro partido político chama família. E dentro da família você vai saber que o papai e a mamãe são e a vovó, quando dá bronca, é judiciário. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. O Wilson falou aqui de um lance da cerveja e falou do aeroporto, etc. A Câmara Municipal de Uberlândia, eu estive lá e tentei fazer isso e fui reprovado em algumas ideias que muita gente acharam, muitos empresários ou foram contras ou não quiseram apoiar. Por exemplo, Wilson, vou te dar, e para você e para o Roger. Hoje, Uberlândia está criando uma avenida que é a avenida dos próximos 50 anos, chama Avenida Anselmo Alves dos Santos. Na minha concepção, a Avenida Anselmo Alves dos Santos, que nasce ali, que está sobre o córrego Jataí, que circunda o Parque do Sabiá e que ganhou agora 5, 6 quilômetros de extensão lá no rumo do Vale do Sol, vai sair lá no Anel Viário. Essa avenida pode ser a avenida a experimentar aqui em Uberlândia um projeto do monotrilho. O que é monotrilho? É um processo de transporte que você coloca estacas, trilhos, 15 metros de altura, postes com trilho, é um trilho só, e é uma composição com 5 vagões, 2 locomotivas para frente e para trás, e que você pode fazer uma ligação do centro da cidade com o bairro Morumbi, para aquela área da Zona Leste que está crescendo, em 5, 10 minutos, sem ter que desapropriar nada. Então, quando a gente for começar a pensar em falar em futuro, a Uberlândia progressista, pega a Zona Sul de Uberlândia, a Avenida Vinhedos, que agora estão duplicando lá a Ponte Cícero Diniz, e vamos abrir ali em Dormir, atravessar o Cacipesca, sair lá na rodovia do Campo Florido, vem bairros novos ali, atrás do Shopping Park, está surgindo o bairro Colorado. Não se pode permitir que a cidade cresça com gargalos, com ruelas.
Ruelas é o diminutivo de rua, não é do parafuso, não. Ruim. Tem que ter avenida, tem que ter avenidas como essa Anselmo Alves dos Santos, que está chegando lá no anel viário, permitindo a entrada e saída da cidade, sem congestionamento. Pega, por exemplo, faz um estudo desse monotrilho também na João Naves de Ávila, onde você já tem um corredor de ônibus implantado, onde você aproveite as estações já existentes, coloque um andar em algumas. São 13, coloca na 1, na 3, vai em números ímpares, e coloca isso andando. Você ligar lá o Santa Luzia, Grande São Jorge, sem cruzamento, sem conflito com o trânsito terrestre e assim por diante. Isso que eu acho que tem faltado nos debates. Às vezes se preocupa muito, por que fez isso, por que não fez aquilo. Tem que se pensar Uberlândia, não é para 5 anos não é para 10 anos. As referências que nós demos aqui até agora, que você falou, por exemplo, a Ambev, o Wilson falou da Ambev. A Ambev começou a ser discutida há 20 anos. Então, se há 20 anos se não se toma o cuidado de ter um local para colocar essa fábrica, para ter a água lá do rio Araguari, para ter a preservação, para ter um espaço, é a mesma coisa agora com a usina do Capim Branco, certo? Então, tem que terminar... Tudo tem que ser bem pensado, né? Não, mas bem pensado depois da curva. Não é bem pensado e discurso aqui sem enxergar o futuro, não. Quando eu falo de projeto, olha só, tem uma coisa em Uberlândia que me incomoda isso. Você pega, vamos fazer um grande hipermercado. Começou essa semana aqui, está começando a obra do Bahamas aqui na João Naves de Ávila. Aqui em Uberlândia não há uma preservação do espaço para a água infiltrar. O que isso vem acontecendo? Uberlândia, se tivesse outro nome, deveria se chamar W-lândia. A cidade é uma sequência de Ws. Cada W desse, cada fundo desse W, da letra W, é um córrego. Então, quando você vai tampando, cimentando as laterais, como você cimentou, por exemplo, o bairro Lídice inteiro, o Tibério inteiro, essa água vai para um vale. E isso que causa inundação, enchente, como é o caso do Vale da Anselmo, que é o córrego Jataí, a Rondon, que é o Rondon Pacheco, que é o São Pedro, a Cajubá, que é a Getúlio Vargas, a Minervina, que é o córrego das Tabocas. A cidade continua repetindo esse erro. Então vamos começar a fazer o seguinte: estacionamento do Teatro Municipal, na minha opinião, tinha que ser pisograma. Choveu, a água infiltra. Estacionamento do Carrefour, tinha que ser pisograma. Choveu, a água infiltra. Grandes telhados, capta a água, armazena, igual tem no Hospital Municipal. Capta a água, armazena para... Então a gente tem que começar a pensar isso. Nós falamos da energia solar, é fundamental. Essas obras, esses grandes projetos têm que ter energia solar, reaproveitamento de água, infiltração. Coisas que daqui a pouco o Wilson é chamado de chato, o Roger é chamado de chato, mas alguém tem que começar a pensar na preservação e evitar que daqui a 30, 40 anos... Simples. Por que tem que ter inundação na Getúlio Vargas lá no Belvedere? Porque você tem a descida do bairro Planalto toda laqueada. Não tem onde a água entrar. Ela vai procurar ou a Getúlio Vargas, ou a Brigadeiro Sampaio, ou a Aspirante Mega, e onde é que vai dar? E não é área, lá não é área de alagamento, só é alagamento na hora da chuva, porque não tem aonde a água entrar. A gente tem que começar a se preocupar muito mais com isso, como a prefeitura já fez alguns estudos, e tem que fazer muito mais. Eu acho que a prefeitura, e nós temos que pensar algumas coisas, por exemplo, as árvores. Tem avenidas que não tem uma árvore na frente do comércio, eles valorizaram a fachada do comércio. Tem outras que não tem a lixeira também. Essa lixeira então, tem uma outra ideia tinha que ter um incentivo, né? Porque não pode ser só punir. Se você replanta a sua árvore, se você coloca a sua lixeira, você vai ter um tratamento diferenciado, porque as pessoas só cortam as árvores. Você pega Afonso Pena e Floriano, não tem mais árvore. Você pega o João Pinheiro, acabou. Né? E muitas, aqui no Santa Mônica, as avenidas que se transformam em avenida comercial, a Belarmino, não tem mais árvore. E o Santa Mônica ainda tem um outro problema, Wilson, que o Santa Mônica é dos anos 60, e aí é uma brincadeira muito simples que eu faço. Nós temos que melhorar na Câmara a lei de uso e ocupação do solo no Santa Mônica, em outros bairros, no centro da cidade. Santa Mônica, qual que é o problema que eu vejo? Santa Mônica é de 1962, 63. O terreno 15 era 10 por 30, terrenão. Então, quando se projetou aquilo ali, a primeira parte de Santa Mônica, se projetou assim: nesse terreno aqui vai morar o Roger e a Mariazinha, Joãozinho. 5 pessoas. 5 pessoas, beleza. Eu falo outra besteira. Agora são 10 apartamentos. Não, agora são 10 apartamentos, é 600 pessoas. A rede de esgoto é a mesma, a rede de água é a mesma. Detalhe, nesses 600 apartamentos, aqui nesse complexo todo, Santa Mônica, Progresso, aqui Antigo, atrás da UFA. Exatamente. Praticamente só prédio. E um detalhe, só prédio. Aí tinha uma garagem. Hoje o cara tem 3 carros. Tem o da mãe, o do pai, tá.
os carros na rua. Esse é um problema. Então, a dimensão da rede de água e esgoto do Santa Mônica foi feita para, como é que vocês falam lá? Habitações unifamiliares, uma família só. Hoje tem 300 famílias no mesmo espaço. Ok, esse é um problema. Outro problema, e aí vem há 30 anos atrás, quando a primeira pessoa que eu conversei com isso foi o José de Assis Godoy. Mas você falou de prédio, só te lembrar, no Anel Viário, no fundo do bairro Aurora, estão fazendo 2 prédios lá de 20 andares. Era a última rua que tinha ali no final do bairro Aurora. Agora, entre o Aurora e o Anel Viário, tem prédio lá de 20 andares de alto padrão. E tem do outro lado e a cidade já está do lado de lá do Anel Viário. Do lado de lá, que um condomínio que vai dar muita dor de cabeça, porque os nomes do condomínio lá que é da Santa Paula são nomes hindus. Então vocês vão ter que aprender a falar o negócio. Esse não é o problema, a gente aprende. O problema é o seguinte, Hipercentro Uberlândia. Eu vou lembrar porque eu falei isso com o José Antônio de Assis Godoy, que foi secretário de Planejamento, quando foi fazer o Magazine Luiza. Foi fazer o Magazine Luiza no antigo Hotel Zardo, na Tubal Vilela, esquina com Afonso Pena. E grande obra em Uberlândia. O grande obra em Uberlândia, você tem que chegar e falar o seguinte, cadê o estacionamento subterrâneo? Só tem um prédio, né, com estacionamento. Não, ali entre o fora e a Bicota não tem praticamente, conta-se no dedo os imóveis comerciais. E com um detalhe que é o seguinte, vamos pensar Uberlândia, mas um estacionamento subterrâneo. Pois é, gente, não ia acrescentar 0,0 no custo final do projeto, Wilson. Aí logo em seguida, logo depois disso, fizeram outro, Roger. Tinha um estacionamento na esquina da Floriano com a Duque de Caxias, do lado da loja americana. Foram lá, acabaram com o estacionamento, fizeram o prédio da CIA. Aí você pensa na Cesar... Não tem estacionamento subterrâneo, tem que mudar isso. Cesar Alvim com João Naves, Uberlândia 2000. Ali, a antiga bicicletaria. Não tem uma vaga de garagem, imagina o transtorno ali. Então, parar na FIENG, que é na João Naves de Évora, é brincadeira. Então, gente, vamos começar a pensar com racionalidade. E tem que parar com a frescurite, Rod. Porque vai aumentar 0,3%, que é depois que está feito. Quando eu falo da Anselmo, é porque a Anselmo está sendo ocupada agora. A Anselmo foi a prefeitura para lá. Tem gente pedindo para na Anselmo acabar com aquele gramado ali. Não, aquele gramado, na primeira coisa. Eu falo assim, pensa na época da chuva, onde que vai a água? Ali tinha que rebaixar aquele gramado, construir quadra dentro do gramado. Veio o volume de água outra coisa que a prefeitura... Do Santa Mônica e do Tiber, né? E qual que é o problema do outro problema do Santa Mônica? Lei de usucapação do solo. Você tem que deixar 25% do solo permeável. O cara acaba de construir a casa, para ter o habite você tem que ter a lixeira, a árvore e os 25% permeável. Ele acabou de pegar o habite, a primeira coisa que ele faz, ele já passa, enforca a árvore, arranca ela, mete o pé na lixeira e a mulher já vê, não quero sujeira, manda cerâmica em tudo. Moral da história, volto a insistir, bairro Santa Mônica escorrido. Aqui antigamente chovia, a água entrava aqui. A água não entra mais aqui porque botou cerâmica em tudo. Então a minha água vai para a porta do Wilson, a do Wilson mais a minha vai para a porta do Roger, a do Roger, a minha, a do Wilson. Quando chegar lá embaixo, arrebentou a avenida. E aí depois vem assim... Obra mal feita, serviço mal feito. Mas foi a dona de casa que foi a primeira a brigar para ir lá arrancar a horta. Você vai vender. Não, na João Naves aqui perto da UFA, nós estamos tendo problema de rede pluvial aqui, de água pluvial. Não tem, mas João Naves, atrás da UFA, aqui subindo sentido São Jorge, Santa Luzia. Né? Ninguém esperava isso, porque a água está correndo todinha para cá, tudo impermeável. Não tem jeito. Então, moral da história é que a política tem que começar dentro de casa, né? Não, ela tem que começar dentro de casa e as pessoas... Eu tenho que entender que o meu problema eu tenho que começar a resolver e não jogar ele pro Roger. E não adianta eu cobrar do Roger, cobrar do Wilson, se eu não faço a minha parte. Problema de lixeira é uma outra coisa, que nós temos que ter um outro projeto que eu apresentei na Câmara, que deram bomba, mas lixeira para deficiente visual é um estorvo. O cara tá com a bengalinha dele lá, não enxerga e vai. Aí, vamos pôr a lixeira padronizada, ela é ovalada para não ter quina, para não cortar o peito dele. Não sei o quê. Bom, nos países civilizados existem as lixeiras de esquinas, como tem uns exemplos positivos aqui em Uberlândia. Aqui no Santa Mônica, da 14 para baixo, você tem várias lixeiras. Eu defendo aquela lixeira coletiva, facilita o trabalho do recolhimento, certo? Aí vem a briga. Mas espera aí, vai pôr na porta da casa. Tem uns negócios aqui que o povo de casa tem que saber. Todo mundo, e eu tenho uns arquivos lá, para vocês lembrarem, nos anos 80, o que mais se pedia na prefeitura era orelhão, feira livre na rua e uma caixinha de correio. Então eu acho lá nos meus arquivos, vereador fulano de tal apresentou 200 requerimentos pedindo orelhão,
Hoje, ninguém quer a feira livre na porta de casa. Quer a feira livre na rua de baixo, mas na minha porta não. Ponto de ônibus, na minha porta não, na porta dele. Porque barulho freando. Orelhão já não precisa mais. Caixinha de correio também não precisa mais. Só que aí a grande história da lixeira é assim. Eu não quero essa lixeira na minha porta. Mas se eu precisar, ela tem que estar aqui do lado. Aí tem gente que amarra a lixeira, esses containers, ele amarra e diz que é do condomínio dele só. Então a gente tem que ter uma reeducação geral para usar equipamento público. É a mesma coisa. Outro dia eu peguei... É o famoso bom senso. Eu quero mandar um recado, o seguinte. Eu estou andando, eu peguei o meu saquinho de lixo, sem nada orgânico, ou seja, sem carne, sem resto de osso, sem nada. Catei, tá, pus na lixeira da vizinha. Ela fez o favor de mandar uma caixinha. Não seja deselegante. Parará, use a sua lixeira, não use a minha. Eu não liguei. Eu fiquei pensando o seguinte, o poste de energia da rua está no meu passeio. Vou pedir para ela não usar também. Ela põe um poste para ela. Não, mas olha só, as pessoas, quando a gente fala da cidade progressista, as pessoas têm que saber que a cidade é coletivo. Certo? Então, assim, falar mal de vereador, falar mal de político, desde que o meu direito seja, ou não é nem o meu direito, é o meu interesse seja preservado. Você falou do deficiente visual, acessibilidade é um tema importante, Uberlândia é destaque. É destaque. Sim. Eu deixei o carro do lado de fora aqui e entrei aqui perto da TV Universitária. Essa calçada aqui, ela tem até o piso diferenciado. Calçada tátil. O piso podotátil. Mas o que tem de árvore com os galhos assim exatamente. Em cima, eu vim desviando. Tem obra aqui, o pessoal da engenharia da UF... Não fala em obra não. Não, tem cascalho, brita, tem peça de concreto, eles estão fornecendo passeio. Ele não tem acessibilidade nem para pessoa que não tem deficiência. Então, assim, é muita bagunça, muito desrespeito. Então, nós temos que mudar esse comportamento. Olha só da cidade progressista. Eu desafio em vários bairros de Uberlândia, às vezes chega, como eleitor, chega para você, chega para mim para falar mal disso, falar mal daquilo, eu tenho que falar assim, companheiro, vou fazer uma coisa. Vamos dar uma volta comigo no quarteirão. A hora que nós terminarmos a volta, se eu tiver um bloquinho de multa na mão, eu saio daqui com 10, 20, 30 mil reais. Primeiro, areia no passeio, não pode. Nossa, aqui em Uberlândia, massa na rua. Gente, você vai construir a massa, você pode fazer ela na rua, desde que com aquela... Sofá velho, colchão pode pôr no passeio, mano? Gente... A prefeitura tem um telefone para ir lá e resgatar o sofá velho, o móvel. Aí então, não ligam. É muito fácil eu reclamar que o Wilson... Mas eu não fiz a minha parte. Eu vou para a rua, eu vou colocar o entulho, o saquinho de lixo. Tá, eu passo. O cachorro derrubou ele, eu não posso pegar ele e pôr na lixeira, senão a mulher vai achar que eu estou usando a lixeira dela. Nós estamos ficando aqui numa sociedade insuportável. Outra coisa, o Wilson falou de vaga para deficiente. Aí chega assim... Outro dia eu vi um ignóbil, ele parou na vaga do deficiente de moto, naquela faixa zebrada do embarque e desembarque do deficiente. Eu falei, companheiro, não, código de trânsito, isso aqui é para moto. Eu falei, qual código de trânsito você leu? Isso aí é o seguinte, é porque o deficiente, ele traz sempre a dificuldade da mobilidade, ele traz um apetrecho, que é a cadeira de rodas, e ele precisa reganhar a porta do carro para descer. Aí você vem me falar que isso aí é vaga para moto. Quer dizer, Larissa, esse tipo de debate, ele é muito importante, porque muita gente faz errado, porque aprendeu errado. Quer ver? Aí vai passando. Você quer ver uma coisinha? Eu não combinei nada com eles. Sobrinhos do tio Patinhas. Que? Quais são os 3 sobrinhos do tio Patinhas? Sei lá. Quais são, Roger? Por isso que é bom nisso. Não é mais não. Quando você faz essa pergunta, deixa eu responder para vocês. Quando você faz essa pergunta, você sabe? Aí o pessoal vira para assim, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Certo? Certo. Errado. Os sobrinhos do tio Patinhas são o Donald, o Peninha e o Gastão. O Guinho, Zezinho e Luizinho são sobrinhos do Donald. Mas isso é uma mania que todo mundo fala, não, mas eu vi, é assim. É assim. Então você tem que começar a rir, a brincar, a debater, para as pessoas perceberem que Maria vai com as outras. Não, porque alguém disse que alguém... É igual o WhatsApp que a gente estava falando aqui. Alguém disse que alguém falou que alguém viu. Mas quem? Responsabilidade, né, com a informação. O progresso vai do conhecimento.
Você tem que ter conhecimento. Não adianta você falar brinco também, outra brincadeira que eu faço. O Raimundinho, melhor mecânico do mundo. Ele faz o quê? Ele mexe com carburador. E injeção eletrônica? Não, ele não sabe nada. Então, calma. Nós temos que acompanhar, respeitar, acompanhar e evoluir, mas conhecer as coisas. Agora vocês falam, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Falando com o Roger também, a gente está falando de mentes abertas, inovações. Quais são as principais ações que vocês realizam pela comissão? Na verdade, por ser novo, inovador, nós temos conversado com várias pessoas do setor, várias empresas, entidades de classe, para que nós possamos entender um pouco como que nós podemos ajudar, né? A comissão, na verdade, os projetos passam pelas comissões da Casa, da Câmara, e esses projetos eles estão passando, por ser uma comissão nova agora, pela nossa comissão. Mas eu gostaria de destacar projetos do Executivo, que eu citei agora há pouco, que vou repetir, que eu acho que é um projeto que volta com uma força, que é a retomada do polo tecnológico. Tem os micropolos também, que vai ter um incentivo diferente para esses micropolos. Nós temos no Poder Executivo também uma diretoria voltada para inovação e tecnologia, onde nós temos conversado bastante com as pessoas desse setor, para que nós possamos juntos fazer algo para o setor e automaticamente nós vamos estar gerando emprego e renda, que é o que eu sempre defendo na Câmara Municipal. Cito uma lei que foi aprovada de minha autoria, que é a Cyber Week, e aprovado no plenário. Agradeço a todos os vereadores que entenderam também a necessidade dessa semana de inovação e tecnologia. Eu vejo isso um grande avanço, quando eu falo que o Uberlândia sempre sai à frente. Nós tivemos vários palestrantes durante essa semana, são várias entidades envolvidas, várias empresas envolvidas, e mais uma vez a Câmara Municipal, ela busca esse diálogo com a sociedade. Nós estamos levando isso para dentro das escolas públicas, tentando mostrar para a juventude também a importância da tecnologia e da inovação, que muitas vezes quando você fala de tecnologia, vem muito principalmente para o jovem a questão das redes sociais. E muitas vezes também essas redes sociais, elas são utilizadas de uma forma errada e muitas vezes também negativa, né? As pessoas têm os famosos fake news, são informações que chegam para as outras pessoas erradas, e nós que estamos ocupando cargo público, muitas vezes somos penalizados por isso, porque chegam informações lá na ponta que muitas vezes nós não conseguimos desmentir e mostrar isso principalmente para esses jovens, a importância de levar essa comunicação, principalmente numa cidade progressista como Uberlândia, que nós podemos levar informações produtivas, informações que vão de fato ajudar a sociedade. Então, durante essa semana, nós estaremos dentro das escolas públicas, conversando com a juventude, nas universidades, nessas instituições de ensino, falando com os universitários, nas entidades de classe, em algumas empresas também. Então, é uma semana que eu acredito que nós podemos dialogar com a sociedade, ouvir essas necessidades, e eu acho que a melhor forma de você fazer algo para as pessoas, para alguns segmentos, para algum setor, é ouvindo, né? E é o que essa semana vai proporcionar também. Eu vejo a comissão nesse sentido, ela está aberta para a gente estar entendendo como que nós podemos adequar também as legislações atuais, para continuar trazendo progresso para Uberlândia. Como eu já falei e vou repetir aqui também, nós precisamos manter grandes empresas que estão dentro de Uberlândia, na área de tecnologia, de inovação, e buscar novos investimentos. Citei o polo tecnológico, que eu acredito que é um grande avanço, que é um lugar onde as empresas elas vão ter oportunidade de ter um espaço ali. Nós já aprovamos também um incentivo fiscal diferente na Prefeitura, na Câmara Municipal, corrijo aqui, para manter essas empresas aqui. Então eu acredito que o Uberlândia, mais uma vez, ele sai na frente. Nós temos grandes empresas aqui, eu cito uma empresa que ela ajuda até na questão do meio ambiente, com a sua tecnologia, que é a Alsol, reconhecida a nível internacional, um exemplo para o país, e ela é ponta em outros países também, apresentaram há pouco tempo isso para nós lá, e com isso nós conseguimos, mais uma vez,
está à frente aí de vários estados e sendo exemplo. E o poder público ele tem essa função, né? Função de facilitar. O que for para a Câmara Municipal desburocratizar, buscar incentivos, buscar um entendimento, ser o órgão facilitador. Eu hoje estou apenas ocupando essa posição de estar como vereador. Eu acredito que eu sou apenas um instrumento aí para a população, para esses setores, para que nós possamos fazer sempre o melhor para a nossa população. Falando em tecnologias, a questão Poder Executivo e Poder Legislativo trabalham juntos nas questões também de aplicativos para facilitar também esse trabalho. Tem o Salve Maria, aplicativos na área da saúde, não é, Wilson? Eu acho que na parte de tecnologia a Câmara está precisando dar uma evoluída. Posso até falar alguma coisa que o pessoal não vai gostar, mas não se justifica a tramitação de projetos no papel. Então nós vamos ter que avançar. Se a justiça está assim, hoje, por exemplo, eu firmei um acordo trabalhista, uma advogada lá em São Paulo, fiz aqui tudo ou no Zap ou na internet, no e-mail, e já assinei, mandei, ela já protocolou, o juiz já vai despachar, então não se justifica isso, nós precisamos ver. Uberlândia é um grande centro atacadista, né? As maiores atacadistas do Brasil estão aqui. Elas começaram com armazém, aí o Magu vai contar a história delas. Começaram com armazém, pequenininho e tal, atacadista. Hoje elas estão fazendo venda internet. Há muito tempo, hoje assim, eu estou falando, né? O Martins, que era um atacadista, vinha as carreiras aí, hoje está vendendo. Internet. Então você compra geladeira, compra TV, compra qualquer coisa, né? Hoje você está comprando remédio. O Magu é bom de memória, eu falo, esses dias eu estava precisando do tal de Ascaridil. Você é velho, você lembra disso, né, Zé Beto? Fui em várias farmácias, não tinha. Você precisava saber o sal dele, né? Eu achei na internet, comprei numa farmácia da internet, é um lombrigueiro para animal, para cachorro. Certo. Você dá o comprimidinho. Então assim, hoje você compra qualquer coisa, vinho, quem gosta de vinho. A pessoa compra vinho hoje pela internet, você recebe por 2 dias, boné, roupa. Né? Quando as mulheres descobrem as empresas que vendem roupa pela internet, é um perigo. Compra 3 dias, 4 dias, recebe a roupa. Não, elas compram 4 vezes mais por dia, né? Então é um perigo, você compra hoje no celular. Então, assim, as pessoas têm que evoluir. Né? Hoje não justifica você manter sua loja física e tem tecnologia e tem que ter toda uma rede de distribuição de entrega. Tem muitas empresas que fazem isso, né? E documentação do Estado. Ontem nós tivemos uma reunião lá no gabinete do prefeito com o pessoal da UAI, que presta serviço. A gente fica impressionado o tanto de oportunidade que eles têm, que eles podem oferecer para a prefeitura, para a universidade e resolver grandes coisas ali na... Eles estão falando até que vai fechar a junta comercial em Uberlândia, que pode resolver tudo ali. Você vai ali, você fala no Brasil inteiro, serviço. É impressionante, num lugar só, bem atendido, uma agilidade. A reengenharia está aí, né? Agora eu vou mais uma vez pegar os dois lados aqui. O Wilson, com relação à Câmara Municipal, em 2004, quando eu fui vereador, quando eu fiz o primeiro requerimento e nele imprimi a foto digital, foi um oba-oba. Não pode, é contra a norma. Tinha que levar um punhado de papel. Fui o primeiro a fazer isso lá. Você pode lembrar, quando saíram as máquinas digitais, requerimento, Dona Maria quer que tire esse lixo, esse entulho e tal, que era para facilitar o serviço do fiscal. A Câmara Municipal de Uberlândia, ela tem um erro, e eu já cobrei isso, que é o seguinte: todas as leis deveriam estar disponíveis na internet, todas. A primeira lei aprovada por essa egrégia Câmara Municipal, lá no século atrasado, previa a construção de uma escola. E são necessárias várias escolas. A Câmara Municipal de Uberlândia tem algumas leis fantásticas que você fala com as pessoas e elas acham que é mentira. Mas tem uma lei da Câmara Municipal lá do prefeito, se não me engano, do Vasco Gifone, que determina que a manipulação de carnes bovinas, avinas, suínas e lanígenas, a única vez que eu vi a expressão lanígenas na vida, deverá ser feita numa pedra de mármore devidamente limpa e tal, não sei o que. Tem lei lá que proíbe colocar calcinha no varal, hastear, amarrar cavalo no paço municipal. Essas leis deveriam estar todas disponíveis. Você entra na Câmara Municipal, ou por exemplo, fecharam o Uberlândia, interditaram o Uberlândia Clube. Foi uma guerra quando alguém veio me falar que o Uberlândia Clube não era tombado pelo patrimônio histórico. É tombado pelo patrimônio histórico. Como é que você prova isso? Você tem que ter um site da Câmara Municipal de Uberlândia, todas as leis. Todas as leis, todas.
Primeira lei, segunda lei, tem mais de 3 mil leis ainda vigorando aqui na cidade e assim por diante. Esse é um detalhe. Outro detalhe com relação ao que o Roger falou. A tecnologia, quando você fala tecnologia, eu me lembro muito do prefeito Virgílio Galassi, que tinha um cacuete de falar tecnicologia. E ele foi um dos primeiros a falar muito isso. Ele falou assim, agora a gente tem que investir muito, porque a tecnicologia vai melhorar muito a vida. Tem um rapaz hoje chamado Adriano Araquém de Carvalho, o filho do Araquém, dono da Exanc. Eu achei outro dia uma entrevista dele de 1986, que ele deu para a repórter Cássia Bonfim, em 1986, falando que ia fazer uma reunião com os jovens de Uberlândia para falar de algo que estava se aproximando, que era o computador. Que no futuro as pessoas iam comprar e vender. Quando você pega essa entrevista do Adriano há 30 anos, você fala assim, esse menino é doido. Ele é doido. Era o Robson da Elvis Informática, foram as pioneiras de Uberlândia. Quando eles falavam isso, falavam, gente, hoje o cara não faz, hoje não é nem no computador, é no celular. Eu compro o carro, vendo o carro, eu compro a casa. Eu recebo os projetos, por exemplo, protocolar projetos. Acabou de protocolar, eu recebo no meu celular e mando o projeto para os vereadores do celular deles. Ontem à noite nós procuramos 2 projetos no final da tarde. Eu despacho do meu celular, todos recebem no celular a cópia do projeto. Já pode estudar, pode fazer emenda. Então isso é muito importante. Eu estudei em 78, eu fiz engenharia, comecei engenharia em Viçosa. A Universidade de Viçosa, que é uma das maiores universidades do Brasil, tinha uma sala de computação para todos os cursos de engenharia. Um monstro, era quase que isso aqui. Os corpos. Né? Eu tenho 25 anos que eu advogo. Quando eu comecei a advogar, a gente tinha a máquina de esfera, a IBM de esfera, e tinha lançado a de margarida. Então, tinha 2 linhas de memória, 25 anos atrás. Máquina elétrica. Aí nós compramos o primeiro computador, era o 286, depois foi o 386, 25 anos atrás. Hoje, você está fazendo primeiro tarde, você está fazendo no celular. É isso que eu estou falando. Então, a evolução é muito rápida. E às vezes eu vejo debates aqui, tipo, cobrador de ônibus, cobrador, não sei o quê. Gente, não é defender, é ver a evolução. Olha, eu tenho, na minha formação profissional, e aí você vai falando assim, não serve para nada. Eu vou falando, você vai falando. Vamos fazer um jogral aqui. Eu tenho datilografia. Eu também tenho. Eu tenho datilografia em máquina industrial, máquina elétrica. Eu tenho auxiliar de escritório. Eu tenho práticas comerciais. Eu tenho lá embalagem promocional. Para que serve? Eu tenho teleptista. Para que serve isso? Então, quando a gente fala da cidade progressista, não é matar, é aproveitar os momentos de transformação. E pensar lá no futuro. Não é ser pessimista extremado nem otimista babão. É procurar o equilíbrio, aproveitar as oportunidades. Aqui, ó, o Wilson falou dos atacadistas. O Martins nasceu desse tamaninho. Aí você tem, vamos lá, desse tamaninho nasceu a fábrica de televisores Halley, do Semi Simão, desse tamaninho nasceu, ou você falou da Ambev, então vamos ser justos, nasceu o Guaraná Mineiro, do irmão Zago, que depois, hoje, ele é engarrafado pelo pessoal da PepsiCo, começou lá atrás com... O empreendedorismo, ele é fundamental, ele tem que ser cativado. Eu falei da Trava Carneiro aqui, que é 50 anos, o cara teve uma ideia, bolou, é um dos negócios mais vendidos no Brasil hoje. Então, quando a gente fala de 131 anos de Uberlândia, vamos lá, jornal em Uberlândia, ali no centro da cidade, a Genor Paz foi um dos primeiros tipógrafos aqui, Maximiliano Carneiro, rua lá no Luizote de Freitas, é o Coronel Hipopota do rádio, Ari Novaes Rocha do rádio, Geraldo Mota Batista, Geraldo Ladeira do rádio. Essas histórias que estão presentes nas ruas de Uberlândia construíram essa cidade e mostraram que o Roger de 1940 não pode ser igual ao Vasco de Fone, que o Vasco de Fone, quando foi prefeito, mandou fechar a biblioteca porque o povo não sabia ler. E deu a biblioteca para a Ciub. Depois teve que ir lá buscar ela de novo. Mas tem muita gente, o Vasconcelos Costa, o Tubal Vilela da Silva, que começou, o Zé Fonseca Silva, que começou a canalizar córrego, canalizar a rede de esgoto, o Tubal Vilela começou a investir nas penas d'água do córrego Cajubá, Jataí, para ter água na cidade. Depois Renato de Freitas, José Pereira Espíndola, e vamos embora. Um outro cara fantástico, de um silêncio conciliador, para mim, pai do Hospital Municipal de Uberlândia é o Dorando Dias de Souza. Quem construiu o hospital
Odelmo Leão. Quem inventou o hospital municipal do jeito que ele é hoje chama-se Eldorando. Isso é lá atrás, Wilson. Quando se ia comprar o Madrecor, aí é o progressista de Uberlândia. Quando se pensou em comprar o Madrecor, faz as contas, 250 leitos, você ajuda, aí o Eldorante vai se calmar. Comprando o hospital de 250 leitos, o déficit de Uberlândia continua em 1.700. Vamos deixar o Madrecor quietinho lá, com os 250 leitos, porque alguém vai tomar conta do Madrecor e vamos fazer um outro de 500. E construir o mais barato, né? Então, gente, progresso é isso. Não é fazer o maior, é saber usar a oportunidade, é saber usar os recursos. A cidade, até bem pouco tempo, eram 24 córregos no perímetro urbano. Hoje deve estar com 27, porque entrou o Rio das Pedras lá do Piquis 2, a cidade já chegou no Mariels, onde tem o São Marcos, certo? Já está urbanizando ali o Campos do Glória, ali tem o Córrego Glória. Aí a cidade não para de crescer. Já tem o Pito Aceso, Córrego do Cavalo, do Óleo, do Salto, certo? Zebulândia, Cajubá, o Carvãozinho, e vamos embora. Ali atrás do Glória também tem um córrego. Não, é o Córrego do Glória, certo? E vai. Nós já estamos agora quase finalizando o nosso programa, mas para fechar, nós vamos deixar uma mensagem de cada um de vocês, primeiramente do Roger, para fechar esse nosso tema. O que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo? Quero agradecer a participação, que o aprendizado que esse programa, com o grande Magu, nosso colega Wilson. Uma aula também, né, Larissa? E eu espero que vocês estão nos acompanhando em casa, gostaram também desse programa aqui, porque eu aprendi muito. E nós estamos aí. Como eu falei, eu sou apenas um instrumento, estou como vereador, amo Uberlândia, nós vamos estar na Câmara Municipal buscando fazer o que for melhor para a cidade, continuar sendo progressista, buscando desburocratizar o poder público, gerando emprego e renda para a nossa gente, que é nisso que eu acredito. Eu não acredito em crescimento que não tenha o desenvolvimento econômico, que com o desenvolvimento econômico, com os empreendimentos, nós vamos ter uma área social atendida, nós vamos ter saúde com qualidade, segurança. É dessa forma que eu acredito que nós vamos continuar tendo progresso na nossa cidade de Uberlândia. Progresso com qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigada pela presença. E você, Magu? Vamos pegar o francês lá, o Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica, um campus que nunca foi da universidade, nunca foi criado para a universidade. O primeiro prédio ali embaixo, o Mineirão, foi construído por colégio salesiano. Os padres achavam longe demais, tinha que atravessar a Pinguela do córrego, abandonaram. Aí vem um sujeito chamado Genésio de Melo Pereira, que dá nome, inclusive, ao da gente, diretor acadêmico Genésio de Melo Pereira, que é o diretório da Faculdade de Engenharia, que dá nome ao Terminal Santa Luzia, e juntou com outros, com Altafim, e vamos usar aquilo ali para montar a Universidade de Uberlândia. Reuniram as faculdades existentes na época, e a Imobiliária Tubal Vilela ajuda e tal, e existe o Campus Santa Mônica, anos mais tarde o Campus Umuarama, o Campus de Educação Física, hoje o Campus Glória. Isso é pioneirismo, isso é progresso, é pensar no coletivo, é usar as possibilidades, o pequeno recurso ou o grande recurso e ajudar. E aí eu volto a insistir, você tem, nesses 131 anos de Uberlândia, a história de uma mulher negra chamada Irene Rosa, que veio para cá, filha de ferroviário, pobre, mas que alimentou e educou muita gente, é nome de rua do bairro Martins. Você tem uma dona Olívia Calabria, que com a vassourinha na mão, a sombrinha na mão, enfrentou polícia para ensinar para pobre comer e assim por diante. Essas pessoas fizeram Uberlândia, essas e outras milhares fizeram Uberlândia. E essa é a Uberlândia que tem como sina crescer respeitando uns aos outros e buscando equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. É isso que a gente tem que fazer e tem muito espaço para fazer. E tem muita história para contar. Tem muita história. Obrigada pela presença. E você, Wilson, qual o recadinho que você deixa para a gente? Eu quero só agradecer essa oportunidade, foi muito bom. Essa cidade que é maravilhosa. É uma cidade onde você come uma boa comida mineira, você come fruto do mar, você come pizza. Qual cidade que você vai que tem tanta comida, tão boa, então, churrasco melhor do que os gaúchos? Então, é uma cidade maravilhosa, acolhedora. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de aprender, de falar um pouquinho da nossa história. Estou sempre à disposição. Prazer muito grande. Bem-vinda à nossa casa.
Muito obrigada mais uma vez a todos vocês pela presença e obrigada a você de casa que nos assiste. Confira todas as edições do programa pelo portal da Câmara, no www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até a próxima edição.